Olá, pessoal. Para registro, nós estamos no encerramento da turma de prática clínica, a turma Flor de P, da Casa de Estudos Francisco de Assis. Hoje, 13 de dezembro de 2025, nós estamos gravando esse momento muito especial porque as alunas e os alunos, os aprendizes de filosofia clínica, enviaram questões, dúvidas, perguntas, questões muito pertinentes a essa jornada belíssima. E o professor Will Goya gentilmente vai estar refletindo cada uma dessas questões conosco. Então, professor Will, bem-vindo. A casa é sua. Muito obrigado, Cadu, querido. Queridos colegas, neste momento de jornada, que será sempre o espaço temporal do durante. Em qualquer tempo, o período da transformação. É isso que Perradot, um dos autores, no meu entendimento, pensadores mais importantes para fundamentar a filosofia clínica, que é resgatar do nascimento histórico da filosofia o sentido da historicidade, que é uma noção de tempo interior em conversação com o tempo da exterioridade. Nos termos atuais, como falar em um tempo subjetivo e um tempo objetivo. Enquanto na objetividade podemos nos entender com uma linguagem em comum, por um parâmetro, por uma norma, uma normalidade, 2 horas, 3 horas, 4 séculos, dia e noite, isso nos permite um encontro. Quando falarmos daqui a 2 dias, ou a sessão de terapia vai durar 1 hora, nós temos algo em comum. Basta pronunciar o termo que o significado já nos está dado pela cultura, pelo ensinamento, a formação escolar. Isso é muito bom. Isso é um espaço de linguagem, de encontro, de comunicação, é algo que temos em comum, um tempo objetivo. E eu quero dizer isso para mostrar que a objetividade não é um espaço em que não há a subjetividade. É um espaço em que a subjetividade pode existir. Talvez a pensadora que melhor nos coloque essa dimensão seja Hannah Arendt, quando ela fala do espaço público e o privado na sua obra A Condição Humana. E a condição humana, porque ela é condicional. Para que a humanidade exista, ela exige condições. E na falta, ou talvez de modo mais grave, na destruição, na violência dessas condições, haverá desumanidade, desumanização. Então ela nos coloca o público como a ideia de publicar ou ficar à mostra à vista de todos, aquilo que não é subjetivo, que é objetivo, que todos conseguimos, com nossas diferenças de opinião, mas reconhecer o tempo e a métrica é uma noção da esfera pública. O tempo é nosso. O tempo é uma medida internacional de um encontro internacional. O tempo é universal. Olha a beleza dessa marcação. Quando nós falamos, então, que uma sessão de terapia vai durar 1 hora, que bom que o outro já tem essa medida e a gente já pode previamente nos entender. Pois bem, mas Renard vai nos lembrar que o espaço público não pode invadir aquilo que não é visto, publicado, que não está à vista, que é privado, impedido de ser conhecido,
transmitido. A linguagem não dá conta dessa significação íntima, que é a esfera, o mundo privado, que na modernidade chamamos de mundo subjetivo. Porque por mais que eu queira lhes dizer doeu ou estou feliz, esses termos não transmitem, como a objetividade transmitiria, a experiência. Ela será insubstituível e intransferível. A noção do banheiro, da privada que nós temos, metaforicamente, é exatamente isso, um espaço em que ninguém pode acessar, que ele está reservado. No entanto, quando alguém precisa colocar algo muito íntimo para que todos compreendam isso, e é algo do subjetivo que precisa ser visto com uma certa objetividade, ela nos recomenda que então é preciso um trabalho, um exercício de desprivatizar, de desindividualizar. A filosofia clínica, então, ocupa esse intermeio, conversando com a esfera pública e com a privada. Com a esfera pública, ela se apresenta de diversas maneiras, como profissão, por exemplo, com reconhecimento, a autonomia, a legitimidade dos direitos civis. Então, como toda e qualquer profissão, ela tem a sua dignidade e sua responsabilidade civil. Mas ela também conversa com um mundo íntimo, insubstituível, privado. A clínica tem uma esfera privada. No entanto, voltemos sempre em uma conversação entre o público e o privado, entre o objetivo e o subjetivo. Nós teremos uma dimensão objetiva que perfaz a esfera íntima da clínica, que é a metodologia. De forma que, universalizando, isto é, trazendo para o universo privado, toda e qualquer pessoa seguindo essa metodologia deverá, pretende-se que alcance uma meta, uma proposta, que em filosofia clínica não se define por conteúdos doutrinários, não se define por ideologias ou pareceres. Então não há uma preferibilidade de sistemas filosóficos ou de posicionamentos quaisquer diante das artes, religiões, política e outras demandas concretas do mundo. Não. Ela se caracteriza em sua objetividade, em sua esfera pública, em seu saber metodológico, por uma aproximação artesanal, por isso metodológica, guiada, e ela é feita de um conhecimento artesanal, de uma objetividade artesanal, que quanto mais nos aproximamos do que é íntimo do outro, mais vamos nos desfazendo da objetividade para não engessar o que é plástico e infinito no outro. E quando nos afastamos dessa experiência única do outro no consultório, nós vamos nos aproximando do que é mais geral, do que é capaz e ciente de todos. Nós temos, então, na filosofia clínica, em sua metodologia, que é uma metodologia de uma ética. Exercitar a prática da filosofia clínica é exercitar uma ética de alteridade que nos ajuda a cuidar do que o outro é único. Então, é o que chamamos de potencialização da autenticidade. A filosofia clínica, então, tem como método para toda e qualquer pessoa, olha aí o seu caráter objetivo, como método, como proposta, está público. A filosofia clínica, e aqui, para ser mais específico, sobre o olhar, sobre a crença, sobre a construção, a arquitetura da praxis clínica na Cefa, na Casa de Estudos Francisco de Assis, a filosofia clínica
é uma praxis de alteridade. Então, qualquer coisa, movimento, teoria e ou prática, na medida em que se possa distinguir uma de outra, que não for um exercício de alteridade profundo, e digo radical no sentido da raiz, da profundidade máxima do que está invisível aos olhos, ao tronco, às flores, às floragens, e a metáfora da raiz é porque está emaranhado, alimentado da terra, do adubo, do que nos sustenta. A lembrança do que falávamos mais cedo, da noção latina do ex sistere, do sair ex para fora. Sair para fora de si e, ao existir, nós existimos diante, no mundo, do outro, uns dos outros. Porque ninguém é o fundamento, o centro do universo, não é o eu que vai ao outro, é um outro que vai a um outro. Então, o partilhante não é objeto na objetividade metodológica do filósofo clínico. O partilhante é um outro. Mas sabe quem também é outro para si mesmo e para o partilhante? O filósofo clínico. Somos outros. A palavra outro, que é o respeito ao outro como exercício ético de alteridade, que desenvolve a potência de autenticidade do outro, ela pode também ser, às vezes, até melhor traduzida, não como outro, mas como diferente. Ao dizermos que outra pessoa me é diferente, terei, por comparação, o que é para mim. Então, não é diferente em si, é diferente em relação a. A diferença já é a própria alteridade. Quando afirmamos que alguém é alto ou baixo, isso só faz sentido em relação a algo diferente. Então, a filosofia clínica é uma ética da diferença, é uma ética da alteridade. Ir ao outro, na verdade, é ir ao espaço em que se encontram as diferenças. A clínica é uma esfera de trabalho, de terapia, em que a alteridade se desenvolve nas diferenças entre um e outro. Partilhante e filósofo clínico. Ninguém é o eu original, seremos todos outros ou diferentes. Dito isso, é um exercício que tem uma instância muito mais íntima, subjetiva, anterior à subjetividade ou à teoria da subjetividade singular, e às vezes vai se afastar disso e vai se encontrar muito através da objetividade, da esfera em comum, da sociedade, da linguagem em comum e esse aspecto que é público. Estou dizendo isso para dar espaço ao que vamos conversar agora. Uma conversação entre o subjetivo e o objetivo, uma conversação entre a esfera pública e a privada, no qual a filosofia clínica interage e promove essa relação. É essa relação entre o eu e o outro e o eu e o mundo, entre os mundos, entre os espaços e culturas do respeito à diferença, que a filosofia clínica promove a sua dignidade, o seu exercício. Dizendo isso, eu queria convidá-los a partilharem aqui comigo uma rápida leitura de um valioso texto. Acho que agora já tem, né? À vista, eu imagino que sim. Chamado Filosofia Clínica e Espiritualidade. Que nós, o querido Ronaldo Miguel e eu,
organizamos esse compêndio para o Encontro Nacional de Filosofia Clínica que fizemos aqui em Goiânia em 2018. Foi belíssimo encontro. E nesse encontro, organizamos para que os conferencistas, os colegas, apresentassem aqui seus textos do que entenderiam por espiritualidade nessa relação. Olha, o espaço público, né? É comum a todos nós. O que a filosofia clínica tem para se mostrar no mundo? E, pois bem, olha uma coincidência muito feliz. Ah, o professor Gustavo Bertock escreveu esse artigo Exercícios Espirituais na Filosofia Antiga e na Filosofia Clínica. E aqui eu vou mostrar rapidamente uma comparação que, quando eu escrevi o outro capítulo, A Força Espiritual da Palavra no Diálogo da Filosofia Clínica, estávamos em sintonia utilizando o mesmo autor, Pierre Hadot, para dar fundamentação ao que é a filosofia clínica. Está aqui um belíssimo artigo, também capítulo do professor Cadu, A Espiritualidade Universal de Jesus de Nazaré pelo Prisma da Matemática Simbólica. Muito bonito. Pois bem, fazendo aqui então essa leitura muito próxima, as perguntas, eu acreditei que comentar algo sobre esse texto seria muito prudente para embasar as perguntas que trouxeram, que eu agradeço muito. Eu vou ler então o texto alguns trechos do Gustavo Bertock, mas vou tirar todas as considerações muito pertinentes, específicas da cultura helênica, específicas mais dentro do pensamento de Platão e Sócrates, que não nos cabe aqui. Pois bem, vamos lá. Exercícios espirituais na filosofia antiga e na filosofia clínica. Os exercícios espirituais na filosofia antiga. Pierre Hadot define o exercício espiritual como uma prática voluntária, pessoal, destinada a operar uma transformação do indivíduo, uma transformação de si. Essa prática não é ligada à filosofia, ela é a própria filosofia. Ou toda filosofia exige um diálogo filosófico. Esse diálogo é uma ascese. Nesse sentido, a filosofia não visa, primeiramente, a informar, mas a formar. Uma pequena consideração. Dizer que a filosofia, ela não instrumentaliza o exercício. A filosofia é o próprio exercício. Significa que, quando ela se torna mera conceituação, definição ou discurso que não são transformações de si, isto é, aquele que filosofa, isso não é mais filosofia. Ou, em outras palavras, o que é muito claro na filosofia clínica, a partir de Lúcio Pachter, que não é possível haver filosofia clínica sem o filósofo clínico. Pois o que é o filósofo clínico, senão o exercício da própria filosofia clínica? Então não há um espaço de desconexão, repito, de instrumentalização, em que se pode operar ou aplicar ou usar ferramentas ou quaisquer aspectos instrumentalistas que reduziriam a filosofia clínica a um tecnicismo. Ser filósofo clínico aplicando técnicas como um martelo sobre o partilhante tratado como um prego. E, ao sair do consultório, abandonar a roupagem, a técnica, a prática da filosofia clínica, e não sendo mais um filósofo clínico. Isso não seria filosofia clínica.
Então, o exercício da filosofia clínica é tão ininterrupto quanto a própria existência. Por isso, a palavra é poeticamente reivindicada na sua etimologia latina. O exercício da existência é um colocar para fora, é uma demanda de não apenas expor, mas produzir diante dos outros, na esfera pública, que é a presença e o espaço em que o outro é convidado e nós também o convidamos ao encontro, à hospitalidade do encontro. E é aí que começa a noção de todas as respostas que virão às perguntas que são feitas sobre a filosofia clínica. Elas todas terão como resposta não um conhecimento, uma informação, mas terão como resposta uma responsabilidade. Portanto, o professor Cadu, eu, a professora Carol, a professora Lúlia, aqui professores da Cefa, por exemplo, podemos dar respostas diferentes às mesmas perguntas. E isso ter uma dimensão privada, como é especificamente para cada um, tem suas diferenças. Porém, a metodologia, que é o exercício espiritual, espiritual no sentido do espírito humano, uma palavra que tentaria não totalizar e finalizar, mas transcender como uma noção de todo que só é possível se vista do lado de fora, portanto, a imagem dela já supera a própria imagem, então pensar nessa totalidade é como quem pensa no tamanho do infinito. Então, a noção desse espírito como um todo, como podemos falar a palavra espírito também como essência, o espírito de algo, o espírito da filosofia. Então, a filosofia como espiritual é um exercício de responsabilidade, ou seja, de dar respostas. Mas a quê? Ao que o outro ou a diferença nos afeta. A filosofia clínica, portanto, é uma convocação, não é sequer uma escolha, pois quando o outro, ou a diferença de nós, no plural ou no singular, a diferença do eu, quando o outro, o diferente, nos chega, isso causa-nos um impacto que é não ser a reprodução, o espelhamento do próprio eu. E esse susto da diferença, que nem sempre acontece, porque podemos estar dormindo e, nesse sentido, de modo da obscuridade, estarmos inconscientes, estarmos indiferentes, sem perceber a diferença. Às vezes a presença do outro é apenas a continuidade, a extensão do próprio eu, como se o mundo fosse a obviedade do que pensamos, sentimos e agimos. Mas não. Às vezes, quando estamos exercitando a sensibilidade, eis que, até na concordância, e principalmente na concordância, podemos intuir de que somos diferentes, infinitamente diferentes, apesar das semelhanças. Quando isso acontece, há uma espécie de susto incômodo. Somos retirados, expulsos de um lugar, de um cômodo, de um estado de comodidade. E esse incômodo, essa indignação, essa existência, esse sair para fora de um lugar que estávamos mal acostumados a estar, que é o de não pensar, o de não sentir, da indiferença, a presença do outro nos desperta para termos que pensar, termos que, convocados a responder ao que o diferente nos apela. Agora, se este apelo, mais do que a diferença, que já é impactante e nos faz buscar entender aquilo que, por ser diferente, é uma incógnita. Se esta diferença e este apelo chega com um pedido de socorro,
como quem diz, explicitamente, mas claro que em várias linguagens verbais e não verbais, mas de alguma forma, explicitamente, vem ao consultório e diz: me ajude, eu preciso de ajuda, estou perdido, não sei o que fazer e a situação é grave, talvez urgente, ou talvez já perdido o tempo ou a crença da possibilidade de fazer algo, mas pede ajuda. Esse apelo, essa dor, ela é anterior ao discurso, à racionalidade, à explicação e ao conhecimento. Por isso, ela surge não como uma liberdade de escolha, mas como uma sensibilidade. A alteridade, sobre esse aspecto, ela nos convoca a existir, a sairmos de nós, a existir, sairmos desse lugar que estamos deitados, acomodados e nos colocarmos em pé diante do outro. Clínica, às vezes, traz a noção, sobretudo, da herança médica, dentro médico sagrado, ali no século XVII, que vai mudar a noção da clínica, que tinha uma função mais terapêutica para a clínica, que passa a se tornar mais hospitalar e mais uma escola de estudos, clínico no sentido que era o de inclinar-se para o outro. Mas aqui em filosofia clínica, sair desse lugar, dessa comodidade, é como inclinar-se para trás, que é uma reflexão, um movimento para trás, em que nos afastamos da obviedade, do si mesmo, da mesmidade, e nos colocamos diante do que é singular. Pois bem, então, eis que esta prática é uma transformação de si. E esse cuidado de si, que era próprio do mundo antigo, ah, tem diferenças, é claro, entre o que era a maneira da cultura grega e o é a maneira da nossa época. E essas diferenças são gigantescas e elas vão sendo transformadas em sistemas filosóficos, terapêuticos dos mais diversos. Não nos cabe tratar dessas diferenças agora, mas apenas para mostrar que essa transformação de si não quer dizer um si do subjetivo, mas da vivência. E essa vivência ela acontece tanto na esfera privada, a transformação daquilo que chamamos de indivíduo em sua privatividade, mas também a transformação da esfera pública, da dimensão social ou da dimensão espiritual, num sentido místico, quiçá também. Então, é a transformação da existência. E a filosofia clínica opera não como quem está do lado de fora, mas através, atravessando o próprio filósofo. É uma relação em que mudar a si é já uma relação de mudar o mundo e o outro. Por fim, nessa introdução, perdão a vocês por ser esse falastrão que eu sou e dizer muito, mas por essa introdução quero dizer que não vamos respeitar o outro lá, vamos respeitar a outridade, a relação, porque respeito tanto a minha diferença quanto a do outro. Respeitamos os diferentes porque respeitamos a diferença que nos une e também nos separa. Dito isso, a alteridade em filosofia clínica é um exercício muito específico com uma dinâmica e metodologia iniguais em toda a história do pensamento humano. E eu digo isso, claro, tomando postura nenhuma visão da história da filosofia. E o querido Gustavo Bertocchi vai fazer algo semelhante, nos apresentando uma consideração que eu acho muito pertinente, eu vou adiantar aqui no texto, para um outro momento. Depois eu partilho esse texto com vocês, aí no grupo. E está aqui,
esse outro trecho do que eu disse há pouco. Todas as escolas filosóficas da antiguidade possuem exercícios espirituais que podem ser localizados perfeitamente na nossa tábua de submodos. Nossa aqui é na metodologia da filosofia clínica, ou seja, ela compõe no ecletismo e na infinitude dessa metodologia que abarca toda e qualquer diferença, portanto infinita, ela compõe o que nós chamamos aqui de tábua de, é uma metáfora de organização, de categorias que procuram acolher as diferenças, submodos porque submetidos ao modo de cada um. Então está dizendo que a filosofia clínica permite uma conversação, uma interlocução, uma alteridade com todos os exercícios de filosofia ao longo da história. Mas esses exercícios, na filosofia antiga, continuando a leitura, são limitados. E cada escolha tem os seus próprios. Então, por exemplo, não se trata de a filosofia clínica escolher um modo de Platão, ou um modo de Marx, ou um modo de Wittgenstein, ou um modo de Hegel, ou quaisquer outros. Não. Continuando a leitura. Por outro lado, na filosofia clínica, os exercícios espirituais, que agora recebem o título de submodos, incluem aqueles utilizados por todas as escolas da antiguidade, mas incluem muitos outros e permitem incontáveis combinações entre eles. A filosofia clínica incorpora as possibilidades dessas escolas, mas a elas não se restringe. Ao falarmos, portanto, em filosofia clínica, não vamos incluir só o itinerário da história da filosofia, mas da história do pensamento humano, incluindo artes, religiões, culturas, tradições, as mais diversas indígenas, de todo o espectro humano. Por quê? Porque estamos falando de toda e qualquer diferença. Isso é o aspecto da esfera pública. É público porque é para todo e qualquer. E para deixar isso mais claro, aqui está o ponto fundamental que eu gostaria de chegar concluindo essa introdução, dando voz aos colegas e depois respondendo às perguntas que vocês elaboraram. No capítulo 3, no item 3, o Dr. Gustavo Bertoc diz assim: o estatuto filosófico original da filosofia clínica. A polêmica a respeito do estatuto da filosofia clínica diante da filosofia acadêmica e das terapias psicológicas ou existenciais pode, assim, ser solucionada. A partir do que vimos a respeito do sentido dos exercícios espirituais na filosofia antiga, é preciso deslocar a questão para respondê-la. A questão não deve ser formulada com a pergunta: a filosofia clínica é verdadeiramente filosofia ou ela é uma terapia? Mas sim, em que medida qualquer terapia se aproxima do modo filosófico originário? Olha o que está dizendo ele, que toda e qualquer terapia, para ser terapia, em que medida o ser terapeuta, melhor dizendo, se aproxima do jeito da filosofia. Para deixar claro, eu procurei na palavra essa etimologia. Quando eu digo em busca de sentidos etimológicos, não é para dar autoridade a um sentido histórico lá atrás que seria mais importante do que hoje. Isto não, porque o significado de qualquer época é um jogo de linguagem que vai conversando com todas as diferenças. Então, ninguém tem a autoridade de legitimar qual seria o significado verdadeiro. Mas eu estou procurando o sentido grego pela inspiração poética que se tem lá atrás. Vamos lá. O termo terapia vem da palavra grega terapeia, que significa cuidado, tratamento ou serviço. Na Grécia Antiga,
a terapia referia-se a uma abordagem prática da filosofia como um exercício ou como um modo de viver. Esse exercício e essa terapia, em outras palavras, é o que Pierre Hadot chamou de conversão filosófica, tal como se poderia falar também em uma conversão religiosa. Mas conversão porque é um antes e um depois, e um exercício que mobiliza, que desloca, que altera a pessoa. Ela não é mais ela mesma, ela já é alterada. Ou seja, ela sofre de alteridade. Então, o eu será, no exercício espiritual da terapia, de alguma forma, ela mesma será outra. Então, é a terapia filosófico-clínica um exercício em que o eu mesmo é alterado para um eu próprio. E próprio, porque aqui, diferente do mesmo, já não é mais um advérbio, e vem como um substantivo, como um ser, como uma propriedade. Então, o eu próprio já não é mais uma relação de repetição. O eu, ele tem propriedades, o eu se afirma, há uma autonomia, há um exercício em que essa propriedade, inclusive enquanto verbo, se apropria. O eu se apropriando de si, num exercício de autonomia, é uma tarefa no qual o eu trata a si mesmo no processo terapêutico. O eu se apropria. Essa é uma relação de alteridade. A alteridade não só para com o outrem, mas a alteridade para consigo. E outrem é porque está numa condição de toda e qualquer pessoa, incluso o filósofo clínico, o partilhante. Continuando a leitura, em outros termos, a filosofia clínica é filosófica justamente porque é terapêutica. E tanto mais terapêutica é quanto mais profundamente filosófica. Os exercícios espirituais da filosofia antiga, retomados em todas as linhas da moderna psicologia, são desdobrados e ampliados no contexto da filosofia clínica, que oferece a possibilidade de realização do projeto filosófico originário, que é, por si, absolutamente terapêutico. O que, em outras palavras, já o disse também, afirmando ou esclarecendo que não é tautológico, é profundamente complexo, que significa que a filosofia clínica só é filosofia porque é clínica. Só é clínica porque é filosofia. E clínico aqui tem o sentido terapêutico, não o sentido médico. Tem o sentido da ética, do cuidado. É nesse sentido que fazer em filosofia é fazer uma conversão, uma alteração. Mas aqui não é só do outro, é da condição de outridade de todos nós. O ônus da questão, assim, continuando a leitura, se desloca. Em primeiro lugar, o problema não é a filosofia clínica ser considerada filosofia. Ela é, pois resgata a praxis e a finalidade da filosofia antiga. O problema é, agora, a filosofia acadêmica poder ser considerada filosofia. A questão que surge é, nas faculdades de filosofia, há filosofia? Suspeitamos que no consultório do filósofo clínico exista muito mais filosofia, no sentido socrático, do que numa turma de História da Filosofia Moderna 1. Então, qualquer estudo de filosofia que não for uma transformação existencial, ou seja, qualquer filosofia que não for filosofia de vida, há que se perguntar se ela é, pelo menos inspirado na cultura grega, um exercício filosófico do pensar a vida. Pensar
recuperando o sentido latino, que é usar o peso como medida. Aquilatar, pensar é ponderar, carregar um peso. Pensar é dar peso e entender que as coisas têm uma dimensão, um peso. Por isso, pensar dói. É um exercício esse peso. Pois bem, eu termino essa leitura. Não sei se ela pôde ser útil, mas eu acho que ela me daria condições agora de responder às perguntas que vocês fizeram. Mas antes gostaria de ouvir o professor Cadu, se tem alguma consideração? Eu só queria comentar que foi muito pertinente você trazer essa reflexão do querido professor Gustavo Bertocchi, à luz, trazendo Pierre Hadot, né? Que faz uma espécie de, pelo menos no meu olhar, de costura entre como começamos lá nos inícios do curso de teoria e agora na finalização, que no fundo é um novo começo, com Pierre Hadot trazendo a filosofia clínica como esse exercício vital, né? Esse exercício de vida do consultório, mas também em outras ambientações. Um texto muito rico que vale a pena a gente retomar sempre. Muito bem. Então eu sigo as perguntas agora, Cadu, como preferir. Podemos sim. Ok. É claro que talvez algumas questões vão repetir outras que já li, mas a gente vamos conversando com as questões a partir delas. Primeira, se você sabe que o partilhante está, aspas, mentindo, isso não é uma verdade nem para ele, mas ele insiste, o que fazer? Deixar que ele continue ou tentar levá-lo a perceber a mentira? Bom, pelo que disse lá atrás sobre alteridade, e ir ao outro, e o outro como estranhamento, o outro como diferente do que eu suponho, a resposta não é o eu não sei, mas mais claramente, mais filosoficamente esclarecido, à luz da razão, e aqui razão vital, a razão que pulsa, a razão vivida. A resposta é retomada bem ali ao estilo de Sócrates. Ao estilo como inspiração, claro, não como doutrina ou pensamentos, mas como inspiração. A resposta socrática aqui seria para nós: eu sei que não sei. Então, para responder essa e várias outras perguntas, primeiramente eu devo resgatar a lucidez metodológica de que eu preciso trabalhar o afastamento, a não a negação, não a recusa, mas a suspensão das minhas primeiras convicções, porque se trata do outro e procurar compreender do que eu não sei, estou ciente disso e vou estudar muito para saber como não julgar, elaborar um processo de escuta. Essa escuta tem metodologias para interpretar a diferença com, e isso aí é uma pretensão ética, não uma garantia, mas um exercício, com a menor corrupção possível em que o eu se confundiria com o outro, para ele não ser o mesmo e ser de fato o outro. Então, um dos métodos que nós utilizamos nesse processo, na estruturação dos jogos de linguagem, é uma conversação entre os jogos de linguagem de Wittgenstein e a fenomenologia, reinterpretados à luz da filosofia clínica. Em outras palavras, e é claro, aqui há muitos autores, eu poderia citar também, e é necessário, como Gadamer, nos ajudaria muito a compreender essa historicidade. Mas o que eu quero dizer aqui, falando mais claramente,
em filosofia clínica, é que a experiência do mentir, assim entendida como ato de enganar, ou a tentativa, ou o intento de enganar, é um fenômeno, é uma linguagem. E se é percebida em algum critério de verificação, nós vamos entender que não há uma mentira em si, há uma mentira com historicidade da mentira. E a mentira, portanto, ela vem com historicidade. Por exemplo, se eu minto sobre questões sexuais e não sobre questões políticas, a mentira já tem estilo, a mentira já é linguagem. O modo como alguém mente diz muito. Eu me lembrei de um tempo em que eu trabalhei, muitos anos atrás. Meu Deus, isso tem mais de 30 anos, com meninos de rua, no estado, ah, bem ali no início do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu trabalhei no órgão, que hoje é o SOS em rede nacional, mas aqui era chamado Centro de Triagem. Então, todos os garotos que eram apreendidos ou achados na rua, ou em estado de delinquência, violência na rua, enfim, eles eram trazidos para esse centro. Eles passavam por uma equipe multidisciplinar da qual eu fazia parte. Buscávamos entender e encaminhar o garoto para os crianças e adolescentes para os órgãos ou as famílias, quando pudéssemos entender. E olha que interessante, havia um fichário gigantesco que nós nos utilizávamos, porque muitos desses garotos se repetiam. Então já tinham alguns históricos colhidos. E ah, é muito curioso, porque a gente constatou que eles mentiam sobre tudo. Gente que morava numa região mais afastada do centro urbano da cidade de Goiânia, onde moram, e diziam que vinham do outro estado, assim, tudo para não ser localizado. Mentiam sobre várias coisas, mas, olha que coisa curiosa a ser estudada, não mentiam sobre o nome da mãe. A mãe permanecia sempre a mesma, mudava o pai, mudava o roteiro. Olha só. Então a mentira é linguagem. Mentir é historicidade. Não mentir, como também uma insistência em uma espécie de crença de verdade ou rigor de verdade, também é e deve ser interpretado como linguagem. Então, nesse sentido, precisamos, dentre outras coisas, na complexidade, apenas falando de uma forma geral, como um aspecto possível, entender a função da mentira nesse contexto. Mentira não é necessariamente erro ou maldição, é linguagem, é experiência, ela cumpre um propósito que pode ser até insignificante. Então, nós precisamos, primeiro, reconhecer se isso tem um fluxo de intencionalidade, uma força vital que altera a pessoa de maneira existencial. Então, se é determinante para o processo de identidade, de encaminhamento na vida dessa pessoa, então entender a mentira é fundamental na prática clínica. Mas se isso é não determinante, nem sequer importante, o determinante no sentido do inegociável no nível existencial, o importante, negociável, mas sem fugir à relevância disso nas suas forças vitais. Mas há também coisas que parecem ser fundamentais, mas são insignificantes, episódicas, intensas, porém rasas. Então, eu não sei dizer, e é importante saber como não dizer, quando não temos essa resposta. Não sei, portanto, se eu vou deixar ele continuar ou levá-lo para perceber a mentira. Só quero dizer que
Não vamos trabalhar com valores morais prontos, em que, por exemplo, a verdade é melhor do que a mentira, ou quaisquer outros processos que às vezes passam por relações de poder, e nós querendo aqui legitimar a sociedade. Não faremos isso. Não sei se, Cadu, como você permite, se você gostaria que quem fez essa pergunta completasse, aumentasse, ou passo para outra. Como prefere, Cadu? As perguntas foram chegando e eu coloquei elas todas juntas, então eu mesmo não recordaria quem fez. Então a gente pode deixar aqui em aberto, se quem elaborou essa questão gostaria de complementar. Para aproveitar em síntese o nosso tempo, né? Mas fiquem à É, vontade, então, para me intervirem. Eu vou continuando, e se alguém quiser falar, por favor, use o áudio para conversarmos, um diálogo. Daí Professor a segunda Wilton, questão. Ah, sim, perdão, por favor. essa pergunta foi minha, mas a resposta foi bem satisfatória. Por quê? Porque o que eu entendi é que essa mentira, que não é verdade nem para ele, pode ser a verdade dele em si. Uma verdade que ele quer, uma verdade que ele não aceita, talvez. Então, não estou falando sobre o critério de valor moral, mas seria, pelo que eu entendi, o entendimento do que é verdade e do que é mentira para ele, para o partilhante. É isso? Querida, muito obrigado pelas considerações e deixa eu fazer uma outra que também servirá de, de fundo, de contexto para várias dessas perguntas que se seguem. Quero distinguir, não separar, mas distinguir uma fina sutileza que em filosofia clínica, na sua metodologia, que procura atender toda e qualquer diferença, há duas estruturas de pensamento, dois modos de entendermos, de pensarmos, e aqui o pensamento não é razão, pensamento também como espectro da consciência, é toda a percepção que temos sobre alguém, de modo que podemos falar em uma estrutura de pensamento individual, mas também em uma estrutura de pensamento coletiva, cultural, social, organizacional. Essa estrutura de pensamento coletiva, ela tem um outro nome, base categorial. Ou seja, nós falamos em sociedades, mas a palavra é muito abstrata. Quando nós especificamos nas sociedades, por exemplo, determinados grupos sociais que estão historicamente contextualizados, às vezes num cenário nacional, ou às vezes num cenário mais regional, ou num cenário internacional, nós vamos falar em uma relação que não é o da subjetividade. Então, o conhecimento, a aproximação, a conversação com essa estrutura de pensamento coletiva, ela exige uma interlocução com todas as ciências e os saberes do universo da objetividade. Então, por exemplo, se Donald Trump está mentindo em suas falas como uma espécie de subjetividade, é mentira para ele e cumpre lá uma função na estrutura de pensamento individual dele, na subjetividade dele. Mas se essa mentira é estratégica num jogo de poder que vai alterar fluxos econômico-políticos no mundo globalizado, então o entendimento disso passa por estudos em que filosofia clínica vai tentar entender as questões objetivas, por exemplo, das ciências políticas. Pois bem,
Base categorial nos coloca, por exemplo, sobre se alguém diz que vacinas não funcionam, que medicina não é ciência e que deve ser trocada. Por exemplo, no consultório, uma pessoa vai, às vezes, colocar em risco a sua vida ou de outras em nome de um pseudo-saber, e não é apenas uma questão subjetiva, mas perpassa pela objetividade de outros saberes. Por exemplo, há pessoas que vêm ao consultório com relações conjugais em crise e às vezes atravessam questões de um divórcio complexo e que não é apenas uma questão que envolve a intersubjetividade do casal ou filhos, mas em questões advocatícias. E aí há uma relação com as bases categoriais, com as leis, com os problemas, os direitos cíveis que estão presentes para além do consultório e as demandas subjetivas. Então, a questão da mentira, se ela envolve questões objetivas, exige um estudo das bases categoriais. Se ela envolve e se restringe ao universo da privatividade, ela é uma questão mais na esfera clínica. Percebe como nós temos que ficar atentos nos fluxos de interioridade e exterioridade que não tem uma demarcação limítrofe clara, é uma conversação. Dito isso, o problema aqui exige também uma sutileza. Base categorial é o estudo da objetividade dos pareceres que nos permitem entender essa estrutura de pensamento coletiva. Portanto, várias estruturas, né? Mas quando nós falamos aqui na Cefa de um exame categorial, isso já não é sinônimo de base categorial. Por base categorial, vamos atrás da sociologia, da antropologia, da medicina. Entende? Se é uma questão médica, e não vai ser tratada como subjetiva, vai ser tratada como uma questão médica, base categorial. Que haja um encaminhamento às questões médicas. Não são pareceres do filósofo clínico, mas são pareceres que exigem interlocução entre o terapeuta, por exemplo, e o médico. Porém, há questões que são de intersecção, e eu digo assim, de um entranhamento, e que não é possível e nem deve se separar o objetivo e o subjetivo. E é aí que entra a sutileza do exame. Por exemplo, se uma pessoa diz que tem dor de cabeça, e é uma manifestação física, ora, que se consulte, portanto, uma neurologista, um neurologista. E isso é base categorial. Não sou eu que haveria de dizer sobre isso. Mas quando essa tal dor de cabeça está associada a uma historicidade de aspectos existenciais, por exemplo, mediante o tópico, o lugar do comportamento e função, em que a dor de cabeça é uma forma de se afastar de certas pessoas, ou uma expressão de corporeidade, em que a pessoa diz para si mesma que não se sente bem com uma situação, pode haver aí uma conversação, uma inter-relação entre corporeidade e o mundo em torno dessa pessoa. Portanto, ao fazermos exames categoriais, o que estamos fazendo? Vamos examinar de que maneira esta específica pessoa se relaciona com o mundo em torno. E então aí as categorias que vão conversar entre o subjetivo e o objetivo, por exemplo, a categoria tempo. Para alguém, uma aula de 2 horas é muito tempo. Olha aí, estamos examinando a categoria temporal diante da aula, mas curiosamente, para esta pessoa, outra matéria, esse tempo já é curto. Então eu examino o que altera na categoria tempo objetiva das bases categoriais,
Ao examinarmos um exame categorial para aquela pessoa, 2 horas na matéria de filosofia é pouco tempo, 2 horas na matéria de geometria é muito tempo. Então, observe que o exame é a conversação, o entendimento de como as bases categoriais são interpretadas, vividas e alteradas nos fluxos de intencionalidade do sujeito. Está claro para vocês? É claro que outros colegas filósofos clínicos não vão concordar com isso e vão dizer que é tudo a mesma coisa, mas eu não vou confundir jamais, jamais me daria por confusão sobre isso. Até porque, se falarmos em matemática simbólica, nós podemos falar que na mesma base categorial podemos ter diferentes, infinitos exames de categorias. E podemos até fazer mais, outra coisa. Vamos dizer que alguém diga que foi sequestrada por um OVNI. Então, isso pode ser entendido como um exame categorial. Vamos examinar como é a que essa pessoa está dizendo. É assim para ela. Tudo bem. Mas vai que a pessoa começa a falar como é lá, nesse outro espaço em que ela foi. E ela usa categorias para descrever e nos traz um estranhamento e uma certa coesão no seu discurso que me leva a suspeitar, e eu não vou desconsiderar isso na clínica, porque é uma alteridade com o infinito, com o absurdo, ela está no ponto da estranheza. A estranheza é o espaço do filósofo clínico. Então eu posso dizer, opa, será que estaríamos diante de outra base categorial? Eu vou dizer para vocês, há pessoas, acreditem vocês ou não, eu atendi uma moça aqui em Goiás, que ela sempre teve uma enorme afinidade com a cultura russa, desde molequinha. Nunca viajou fora, nem falava uma língua estrangeira. Gostava de autores, músicas, o assunto dela ia. E ela começou a estudar, inclusive o russo, para dar vazão a isso. E nesse momento a gente estava fazendo terapia. Uma jovem de 20 e poucos anos, quase 30. Ela então tinha sonhos em uma casa em um determinado lugar em Pittsburgh, São Pittsburgh, acho que era isso. E ela ia até essa casa, e esse sonho era reiterado, e nós percorríamos na prática clínica um exercício imagético de visitar os cômodos dessa casa. Para encurtar, é uma história longa, muito bonita, mas que, e isso a terapia, ela decidiu ir viajar e foi para a Rússia, e foi para essa cidade. E ela estava lá, e a gente fazia terapia nesse momento por telefone, ela na Rússia. Olha que interessante. E em determinado momento, eu pedi para ela se permitir sair e ser conduzida por uma espécie de sensação de ser puxada. Foi uma imagem que eu trouxe para ela. Para qualquer lado, direita ou esquerda, já que ela está de férias, não tinha liberdade de se permitir ter o tempo disponível para isso. Acredite, ela achou essa casa. Ela descreveu essa casa. Então, o que eu posso dizer? Neste caso, há muitas considerações, eu faço o recorte apenas até aqui, que além de um exame categorial, no qual ela poderia interpretar uma imaginação, ela também falava de uma base categorial e que estava presente além do que era somente via a interpretação dela. Havia objetividade no discurso da subjetividade dela. E isso acontece, às vezes, sem muitos alardes. Há pessoas, sei lá, aqui eu vejo a Natália, que de repente diz assim: olha, eu acho que a minha irmã está passando por problemas e eu preciso falar com ela. Tá, é um exame categorial, eu vou examinar como é assim para a Natália, diante do mundo da irmã, da historicidade que ela tem com essa família.
Mas eis que por intuição, e aí vamos à matemática simbólica, ela entra em contato com outra base categorial, que não é a dela. Então observem que base categorial e exame não são sinônimos. Tá claro? Como eu estou tomando muito tempo, de novo eu, o falastrão, vou aqui dar continuidade à outra pergunta. E tem uma moça que quer participar aqui, ó. É a Clara. Vocês estão vendo aqui, ó? Oi, A Clara. Clara. Clara Boyer. É. Ela é o cão dessa menina. Vem cá, minha filha. Próxima pergunta. Mascote Quanto da tempo... casa. faz parte. Quanto tempo dura uma terapia? Will, querido, se você quiser juntar a segunda e a terceira, que eu acho que elas têm afinidade, é uma sugestão. Claro. Até para economizar tempo. Quanto tempo dura uma terapia? E a terceira, como discernir o tempo da alta, entre aspas? Podemos falar, então, em uma objetividade temporal? Eu posso dizer, por testemunho próprio e de vários partilhantes que já fizeram outras terapias, que a filosofia clínica tem um tempo, aspas, de alta, como outros prefeririam chamar, eu já não gosto do termo, muito rápido se comparado a outros processos terapêuticos, de demandas. Mas a noção de tempo aqui não deve ser medido pela exterioridade objetiva. Não faz sentido. E sim o tempo da subjetividade, que é o tempo da transformação existencial, em que há um antes e o depois, e de alguma forma houve uma potencialização, um fortalecimento daquilo que torna aquela pessoa única, singular. Então é o tempo da transformação. Como ele é inesgotável, ele tem a ver com as demandas da pessoa. Nesse sentido, há clínicas que elas vêm com uma demanda meramente instrumental. Ela vem porque precisa resolver um problema no casamento, ou um problema no emprego, ou um problema na autoestima, como uma espécie de função. E aí, resolvido aquilo, ela diz: muito obrigado, a terapia foi muito boa, eu já aprendi isso e agora volto. Sai da clínica. Outros já não têm a ver com essa esfera, mas tem a ver com uma espécie de autoconhecimento que não se esgota. Então, não sei como dizer. Só que não há uma alta, porque não há um resultado estagnas, estático. Esse resultado tem a ver com as demandas. Mas é o tempo em que a pessoa se potencializa e se sente mais forte para enfrentar os seus dramas, a sua existência. É o que eu chamei lá no livro de A Escuta e o Silêncio, de A Terapia é uma Tragédia. Eu uso a metáfora grega da tragédia porque a filosofia clínica não cura desemprego, a filosofia clínica não cura doenças, a filosofia clínica não cura mortalidade, ela não cura decepções, enfim, o que ela faz é potencializar a pessoa para estar forte, subjetivamente potente diante das suas características com as quais ela vive e atravessa o mundo. Nesse sentido, é o tempo dessa potência. Assim, acho que não seria difícil dizer, e aí eu não estou fugindo da questão, estou resolvendo a questão com responsabilidade. Há demandas que são muito rápidas e há outras que demoram anos. Eu tenho partilhantes de anos, outros que vão e voltam, mas enfim, a ideia de alta não faz sentido em filosofia clínica, nenhum. Trata-se apenas de um exercício de cuidar da pessoa numa caminhada. O que fazer quando o partilhante abandona a clínica? Para toda e qualquer resposta em uma terapia ética é sempre cuidar, respeitar. Abandonar a clínica pode ser uma fuga no sentido da clínica? Pode, é claro que pode, e muitas vezes é. Há clínicas que elas terminam
justamente quando tocam nas questões fundamentais que ela mesma veio procurar. Então, assim, eu só vou dizer de forma negativa, eticamente, no sentido aqui matemático, que não violente a pessoa. Essa é a afirmação que eu coloco. Não tente segurar uma pessoa que se quer e tem o desejo de ser livre para não querer a clínica. Quinta questão, com relação aos dados atuais, acontecimentos desde a última sessão, pelos quais iniciamos as sessões, pode ocorrer que o partilhante, passando por um momento delicado, traga em toda a sessão situações emergenciais, mas que percebemos que ele, o partilhante, demanda uma resposta ou intervenção. Pergunta: como proceder caso ainda nem tenhamos colhido a historicidade? Vejo que grande parte das pessoas atualmente buscam respostas rápidas, querem soluções imediatas para seus problemas, apagando os incêndios, mas sem ir à origem do fogo. Bom, dentre essas pessoas eu também quero uma resposta rápida. Se alguém tiver aí, me diga logo, não demore. Bom, vou lhes dizer como eu faço. Em se tratando de a filosofia clínica não ser um conhecimento, mas uma esfera de lucidez, e não confundamos as coisas, pensar filosoficamente através da clínica é adquirir lucidez sobre a relação, sobre o outro, na relação vinculante com o outro. E esse estado de lucidez é um estado de estranhamento, de não saber. É um estado em que tomamos consciência de que não sabemos. E isso já é a própria historicidade. A historicidade não é conhecimento. A historicidade é uma intuição que vemos através do conhecimento para além do conhecimento, e não para ficar nas informações, para transcendê-las. Ou seja, o que vamos colher na historicidade de uma pessoa é uma busca, em algum momento, a chegar por uma tendência existencial. Agora vamos imaginar o seguinte: eu atendi um rapaz, muitos anos atrás, que ele tocava violão de uma maneira absurda, extraordinária, um, um virtuoso no violão. Ele ouvia uma vez qualquer canção assovio e tocava e melhorava e recompunha isso de várias maneiras no violão. Ele e o violão não se separavam. Nossa, que virtude! É um escândalo do extraordinário. Pois bem, e o pai dele disse para ele que, enfim, violão não dá dinheiro, filosofia também não dá dinheiro, e que, portanto, o violão é legal, mas ele tinha que deixar o violão e ir para a faculdade e fazer um curso que daria dinheiro. E que ele não iria mais sustentar essa vida boa dele de tocar violão. Então, ou ele iria para uma faculdade que não era de música, de violão, e deixasse o violão para lá, ou ele não iria mais sustentar o filho. Olha só, eu não tenho mais do que essa historicidade. Quer dizer, o que eu tenho é uma história muito curta, mas eu já tenho, ou pelo menos a crença de, passível de erros, sim, de que violão está num nível que a historicidade, se eu tivesse riqueza, eu iria colher aquilo que eu já sei intuitivamente, clínica é sensibilidade, que o violão está num nível determinante dele. Quando ele chegou no consultório, ele chegou profundamente deprimido, sem mais a vontade de viver, por haver abandonado o violão. Eu não precisei de muito tempo para isso, mas a historicidade já estava forte no nível da determinância. Percebem?
Se colhêssemos toda a historicidade com dados divisórios, atualizações, enraizamentos, para chegarmos onde? Nos fluxos de intencionalidade essenciais, vitais para a pessoa. Mas quem diz que a gente não pode perceber isso de imediato, intuitivamente? Podemos, isso é matemática simbólica. Porém, temos que ter o cuidado de não confundirmos isso com o que achamos que é sem a presença do outro, nos enganando, projetando nele nossos preconceitos. Então, para que a metodologia? Não é para negar a intuição, para buscar confirmá-la ou mesmo alterá-la. Bom, dito isso, quero dizer que a clínica começa muito antes do outro chegar, porque eu vou me tornando uma espécie de especialista nas diferenças. Todo aquele que não sou eu e tem algo diferente de mim, de alguma forma, por exemplo, se eu vejo um filme e tudo que há num filme foi feito para uma cultura inteira consumir, então ele é feito para a semelhança, para a identificação. Eu ver a coisa lá e me identificar, somos idênticos. Então eu procuro no filme o tempo todo o que eu não estou vendo, o que eu não estou vendo, o que eu não estou vendo, o que eu não estou percebendo, e permitindo que esse estranhamento faça com que o filme seja mais vivo. Então, se aumentarmos essa, eu chamo de o volume da escuta, a historicidade vai se revelar muito mais potente do que a história. Então, se eu me dedico, eu faço isso. Na verdade, há algum tempo eu não estou fazendo isso, porque cansa, é um exercício. Cansa, gasta muita energia, mas recomendo para vocês. De vez em quando a gente tem que fazer isso. Dedica uma semana a um tópico da estrutura de pensamento. Sei lá, sensorial e abstrato. Uma semana percebendo, ficando lúcido. É difícil ficar lúcido o dia inteiro, eu não dou conta. Eu tenho que assistir um Netflix para descansar a mente. Mas tente ficar algumas horas sensível, atento a você e aos outros, tudo que tem a ver com o corpo. Ou vamos ao tópico 4, emoções, ao tópico prejuízo. Gastem um tempo só naquilo, só naquilo. Cada um vai ter um conteúdo diferente naquele filtro perceptivo. Mas o filtro é o que é importante. Então, de tanto eu me tornar sensivelmente emotivo, independente dos conteúdos emocionais, quando alguém chega com emoção, eu já aumentei a capacidade de perceber a emoção no outro. Porque o que eu percebi não é no nível da saturação, mas no nível da sensibilidade. Para isso, quando alguém aqui apresentar uma espécie de emoção, eu não vou ficar degustando, é alegre ou é triste. Não, eu vou querer dizer que de maneira é alegre que eu não estou vendo. Qual é a diferença dessa alegria? O que ela está misturada? É uma alegria misturada ao corporal? É uma alegria misturada à categoria lugar? É uma alegria misturada. O filósofo é um curioso que ele vai ficar atento nas minúcias, na diferenciação, no caso, por exemplo, da emoção, a emoção associada a alguma coisa, que é o que em filosofia clínica chamamos desse amálgama de autogenia. Se praticarmos isso, cada um ao seu estilo, eu uso vídeos, às vezes eu uso músicas, às vezes eu uso o YouTube, sabe para quê? Para escolher um tema, sei lá, sexualidade. Até que ponto, e o que eu vou falar é engraçado, como mapear o infinito? A gente mapeia por aproximação, que nunca termina o infinito. Mas vamos lá. Até que ponto eu posso perceber a sexualidade enquanto diferenças, que é nossas diferenças dentro do campo da sexualidade? Então eu vou procurando no YouTube tudo que me provoca algo ligado a isso. E aí eu vou percebendo em mim de que maneira me provoca. Associado a quê? Enquanto eu vou ficando sensível a perceber isso, eu estou mapeando, é isso e outras coisas, é isso e infinito. Mas chega um ponto que, de repente, eu acordo, falo, nossa, eu acabei me perdendo da percepção disso,
e já fiquei só degustando aquilo. Degustando quer dizer gostando ou não gostando. E aí o que aconteceu? Eu dormi a consciência. Então eu comecei a mapear. Até aqui eu dou conta. Daqui para lá eu não dou conta mais. Entendem? Exercitem, pratiquem isso com todos os tópicos. Se fizerem isso, já vou lhes adiantar. Na colheita da historicidade, vocês vão ser mais competentes em percebê-la por menos tempo. Porque será mais profunda do que quantitativa. Ademais, uma outra consideração, porque são várias, é que parte da historicidade, ou seja, do sentido significante em que a pessoa confere aos dados ocorridos na vida, e não são fatos, são significações, são vivências, são impactos, são coisas que lhe impactam. Parte considerável disso não está na pessoa restrita a ela, mas na cultura, na base categorial. Então, por exemplo, quem é que já ouviu dizer de um divórcio, de uma separação de casal que foi tranquila, amigável, com café, doce de coco, e dizer: nossa, seja muito feliz, nossa, como foi bom, muito obrigado. Geralmente vem com muita encrenca, sofrimento, e há toda uma cultura que se repete como padrão. Então, se eu começar a entender os dramas que são próximos a. E aí entra uma questão que separa a filosofia clínica de saberes que são científicos, ou seja, não são necessariamente ciência às vezes, mas são ancorados na busca e em saberes de uma objetividade científica. Mas vamos falar aqui, por exemplo, de psicologia, que se dedicam a entender esses parâmetros. E por isso fazem categorizações, classificações de tipos psicológicos. E não estão errados, mas estão falando de cultura, e são olhares diferentes. O que há em filosofia clínica é a busca do absolutamente singular. Então, filosofia clínica não é ciência, ela é singular, ela é artesanal. Mas é importante estudar psicologia quando nós vemos, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo e muita terapia cognitivo-comportamental que já tem muita experiência, muito estudo com isso, o que, grosso modo, para uma cultura, para aspectos objetivos entre o corpo e a cognição. Ora, tudo isso já me dá possibilidades, aprendizagens prévias. Quando surge isso no consultório, a questão em filosofia clínica é como é assim para aquela pessoa. Pois uma pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que é religiosa, é diferente de uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo vinculado à política, vinculado a aspectos da sexualidade. A diferença é sempre o ponto entre tudo. Mas parte da historicidade, ela vem, portanto, das bases categoriais. Então, quanto mais conhecemos essas bases categoriais, vamos ver aqui, até certo ponto, aspectos que a pessoa traz são aspectos que muitos como ela trazem ao consultório. E assim poderíamos falar em depressão, poderíamos falar, sim, em conflitos de relacionamento, entendem? Não sei se eu consegui responder. Will, na sua experiência como filósofo clínico, como pode comentar sobre clínicas de emergência? É isso. Do que trata a clínica de um cuidado, de uma afetividade, porque somos afetados. E esse cuidado, num mundo didático, e o mundo não costuma ser didático, a gente tem tempo para aprofundar, para estudarmos juntos. Seria bacana isso, né? Só que às vezes há situações em que eu só vou colher a historicidade 2 meses depois. Por quê? Porque a pessoa precisa, com urgência,
tratar de questões ligadas àqueles momentos. E eu vou com o máximo, a filosofia clínica utiliza o mesmo princípio metodológico sempre, que é o agendamento mínimo. A escuta da historicidade com tudo que percebemos. E neste momento, o que percebemos, entre erros e acertos, é: parece-me que é isso, e eu já vou me valer disso para aliviar as tensões, correndo riscos, sim, de errar. Mas se trata de uma emergência e a pessoa não continuará adiante se ela não aliviar a tensão que lhe ocorre na alma, no coração, na vida. Então faz parte da historicidade essas demandas. Isso não vai acontecer apenas no início, ela pode acontecer durante a clínica, em que de repente a pessoa está indo calmamente num processo de, vamos chamar assim, num lugar muito comum de autoconhecimento, e ocorrem situações que a gente faz, dá uma pausa nesse percurso e vamos tratar com emergência de acolhimento. Só que esse acolhimento vai ser feito, e é possível ser feito, já considerando tudo que nós percebemos. E nós percebemos mais do que nos damos conta. Isso é fundamental. Olha, eu estou batendo o olho aqui lá na Natália, na imagem dela, já estou vendo bandeirolas coloridas e outras figurinhas coloridas, e mais para baixo coloridas, e depois um forro de mesa colorido. Eu nunca vi a Natália. Aí eu olho, já bati o olho, já sei que algo ligado à sensoriedade, muito provavelmente o colorido dela é uma sensoriedade emotiva. Posso estar errado? Posso. Mas ela não é um colorido. É uma disposição do colorido com uma estética que parece me provocar nela, ou a convite dela, para dançar com essas moscas, com essa coloridade. Quer dizer, parece que isso está lá já como linguagem. Posso estar errado? Posso, mas eu já vincularia isso de imediato, numa situação de emergência, em analogias ligadas a cores. E de tudo que eu tenho de filme, se eu perceber que ela gosta de televisão, eu vou recrutar na memória tudo que eu tenho de filme que tem a ver com isso. E na emergência dela, e ela fala assim: Will, eu estou com um enorme conflito lá em casa, porque blá, 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 blá. E aí eu lembro de imediato no filme, é, eu lembrei do filme, esqueci o nome, do Akira Kurosawa, e eu diria assim: Natália, tem um nome de um filme que eu não me lembro, do Akira Kurosawa, e que ele entra dentro do quadro de Van Gogh e passeia. E tem uma cena, eu queria falar isso muito para você. Sabe, que ele está passeando, e eu sempre quis fazer isso. Ele vai passeando e vai passando a mão lá naqueles trigos, naquelas cores, e as cores vão mesclando com a mão dele. Sabe, Natália, às vezes a gente faz isso na vida. A gente não tem mesmo capacidade de vencer as coisas, mas quando a gente vai lá e arruma as bandeirolas, a mão da gente e o tecido e as cores misturam dentro da gente. Então, o que eu posso dizer para você, diante do seu drama, diante da sua família, diante do que você não consegue dizer, e quem haveria de entender só com palavras, as cores vão lhe ouvir. Fale com elas, pinte. E assim você também vai ouvir através das cores isso que você está procurando aqui. É um abraço colorido. Faça isso, Natália. Sonhos de Akira Kurosawa. É isso aí. Então, Natália, eu vi isso, eu sentia que deveria lhe falar isso, inclusive agora. Entende como se dá o agendamento? Se de repente o Felipe Jorge, lá do Rio de Janeiro, e entram questões ligadas muito à intimidade dele, mas se de alguma forma tocar em algo vinculado ao jeito do sotaque dele ou da localidade dele, eu já vou me valer da historicidade que o ambiente me permite para conversar com o Felipe. E assim vale, por exemplo, para quem está no México, e assim vale para o Neil,
um homem que fala de números, um homem que fala de exatas. Então, se eu procurar entender alguma coisa nesse universo, eu já tenho a historicidade como percurso. É claro que é um exercício artesanal. Então, se não tem a ver com o outro, eu recuo de imediato para não feri-lo. Mas se ele me acolhe e eu continuo na emergência, a historicidade já está presente. Repito, não preciso necessariamente ter mais conhecimento, mas eu tenho que ter mais escuta. Então, aumentem o volume da escuta, que a historicidade vai se adiantar. Sétima questão: o que fazer quando errarmos na clínica? Eu acho que essa é a questão que mais me comove. Eu escrevo muito sobre isso. Em várias formas eu acabo repetindo, lembro da noção da errância, de que nós somos seres que caminham, que errar é caminhar. Então, o que o filósofo clínico deve fazer é caminhe, continue, recomece como uma forma de renascimento. Até porque nós somos muito cobrados por sermos terapeutas. E eu tenho um trecho do Lúcio que eu gosto muito, e eu coloquei como introdução em um dos capítulos do livro, A Escuta e o Silêncio, quando ele diz, e quando disserem que você, e aí ele fala algo assim, tá errado, não deixe barato não, aproveita também e diga, e aí tem uma lista de erros, porque o erro daqui não vai ser só uma vergonha, é um exercício de humildade. Então pode acontecer que o erro se torne uma armadilha conceitual. Então eu sugiro que ao errar, errem, ou seja, caminhem. Acolham o erro na nossa humanidade. Que o erro seja aquilo que nós precisávamos para mexer conosco. Se fôssemos muito humildes, o erro não seria uma vergonha. O erro seria alimento do dia. Ai, que bom, hoje eu aprendi com o meu erro. Seria um pedagogo dos erros. Mas para nós, ou falo agora especificamente de mim, errar dói. É porque me falta a humildade suficiente. Eu quero esconder e devo esconder dos outros aquilo que será munição para me atacarem. Mas a questão não é aí, não é vinculante ao outro, mas a própria consciência, quando o erro é uma maldição para mim mesmo, para a consciência me travando, me condenando. Então a sugestão é: aprenda com o erro e inclua o erro como alimento do dia. E aí, se eu não conseguir me tornar melhor, pelo menos eu vou ter ampliado a condição humana dos erros dos outros. Se eu não me torno maior, pelo menos eu acolho o erro dos outros como partícipes da nossa humanidade. Então, o erro pode não ser uma alteração do que eu aprenderia com ele, mas o erro pode me ajudar a me humanizar diante do que antes seria fácil condenar os outros pelos seus erros. Talvez a ética cristã, não condenar como eu não quero ser condenado. E nem todos querem ajuda, mas nos meus erros eu peço ajuda. Então, aqueles que errarem e vierem ao consultório, não vou também julgá-los, vou procurar ajudá-los. Entre esses, o eu mesmo, que precisa na clínica se transformar apropriadamente em eu próprio. Acho que isso não é possível sem erro. Aquele que não erra, mente. Will, querido, Sim, querido. eu achei aqui essa citação, me permite? Por favor. É linda. A Escuta e o Silêncio, página 148. Em suas palavras, né, aspas de Lúcio, quando lhe confrontarem dizendo coisas do tipo: como é que um terapeuta das almas se descontrola desse jeito a ponto de gritar e brigar, de mentir, de errar, de ter mais dúvidas do que certezas, de ser inseguro, de chorar e ser tantas vezes fraco? Não deixe barato, não. Acrescente a dor da ressaca depois de um pileque,
Diga que você só passou em ontologia na faculdade porque colou no exame final. E aquela vez que você quis impressionar uma garota e deu tudo errado. Conte também que tem vergonha que descubram que você trocou aquele bar de jazz ao vivo, culto e chato, por uma discoteca de música ordinária. Afirme também que você se masturba, que às vezes mente, tenta parecer o que não é e que mostrou ter entendido a palestra sobre eticidade, na qual dormiu após conferir a própria ignorância. Conte que uma pessoa levantou-se em meio a uma entrevista e mandou a merda. Não esqueça também de se dizer contraditório, humano, perfeito e imperfeito, bom e mal, certo e errado. Mostre que você ama e que pode odiar com a mesma intensidade. Manifesta sua raiva quando é magoado maldosamente. Diga que pensa em vingança, em coisas medíocres, como revanchismo. Seja, por favor, completamente humano. Lúcio Pacto. Olha que lindo. Muito bem. É emocionante, não é? Esse é o Lúcio. Oitava questão: quais são os critérios para se definir quando o tópico é determinante ou importante? Será somente a frequência com que ele se repete na historicidade ou pode ser a intensidade mesmo que não tenha o aspecto da repetição? É uma pergunta muito pertinente, porque pode haver enganos. E em filosofia clínica, quando falamos em metodologia, nós falamos em verificação, porque não se trata de informações, se trata de conhecimento, mas é um conhecimento ancorado na ética. Então, é preciso uma metodologia em que nós vamos esperar verificar o quanto, e aí entra o ponto. Os fenômenos, os discursos, não é pela repetição, mas por quanto eles alteram o fluxo de intencionalidade da pessoa. Então, uma pessoa pode repetir muitas coisas, mas essa repetição não alimentar, alterar a identidade de quem ela é no mundo. Então, é como se dissesse que isso acontece, mas de uma maneira exterior e não interior, usando a metáfora da espacialidade. E nem, até a intensidade pode nos enganar, dando a impressão de que algo é profundo, conquanto é episódico, é passageiro. Então, primeiro, o tópico só faz sentido em um amálgama, em uma autogenia. Então, ao falar de um tópico, nós temos uma situação viva, pulsante. A resposta, então, é quando isso tem vida. Quando tem vida, toda vez que isso se aparece na historicidade, a pessoa é alterada. A pessoa é mais fraca ou mais forte. Ela tem uma vivência muito mais engajada no mundo dela, para o bem ou para o mal, entende? Para a riqueza ou pobreza existencial. E se o partilhante, questão 9, se apaixonar pelo filósofo clínico, ou mesmo se eu, como filósofo, filósofa clínico, me apaixonar pelo partilhante? A resposta para todas as perguntas é ética. E a ética é, aspas, o nome filosófico do amor. E nesse sentido, o apaixonar é um convite para a ética. O não apaixonar também. E aproveitando a pergunta seguinte, que tem a ver com ela, pode aprofundar melhor sobre os atendimentos de parentes e amigos próximos? Quais os critérios para aceitar ou negar um atendimento de pessoas próximas? Aí também os critérios para se envolver ou não, se afastar ou se aproximar quando há esse apaixonamento com o outro. O critério é o da alteridade. Não é empatia, não é gosto ou desgosto, é alteridade. Eu sou capaz de ter alteridade, isto é, ver a infinitude do outro quando ele está perto,
ou quando ele chega perto, eu perco a alteridade e eu confundo como meu, pronome possessivo, relativo, secundarizado ao eu. Tipo, é minha mãe e não ela, seja lá o que for, ela mesma. Não, é em relação a mim. Então ela passa pelos meus filtros. E se ela falar alguma coisa que não for aquilo que eu espero dela enquanto minha mãe, eu posso até nem ouvir, ou entender, ou até concordar, ou mesmo aceitar. Porque minha mãe, por exemplo, é mulher, é profissional, é isso e é aquilo, e é coisas que não cabe ali, nem em classificações. Então a pergunta: eu tenho alteridade suficiente para ver a minha mãe como alguém diferente? A resposta é mapeada até certo ponto, às vezes um dia sim, outro não. Então cada um deve observar o quanto é capaz da alteridade. Não é uma resposta estática, mas ela é viva e necessária. Então, algumas pessoas, sempre que tivermos alteridade suficiente na relação, toda e qualquer aproximação é válida. Quando não houver, cuidado, porque a aproximação tende a ser enganosa, sofrida e muito cheia de problemas que podem ser evitados. Por exemplo, às vezes o outro se apaixona pelo terapeuta graças a apenas um papel existencial de terapeuta, e fora desse papel existencial não há paixão. Fora daquele lugar não há. Então, por exemplo, ela diz assim: Nossa, você tem tantos livros, como é bom conversar com uma pessoa que lê muito, não sei o quê. Isto porque estamos no espaço de conversações. Mas vá que eu vá conversar livre um momento em que essa pessoa, porque eu vou ler, e no momento que essa pessoa quer sair para a rua, eu não posso porque eu tenho que ler. E aí o apaixonamento tinha a ver só com o consumo e não com a convivência. Então, lidar com alteridade. Essa é a resposta, né? Então, não há uma regra se pode ou não. É uma questão, você é capaz? Ah, uma situação muito rápida que eu atendi foi uma pessoa que me procurou para a esposa de um amigo e me procurou para falar como terapia, no qual incluía nas suas questões a traição sexual desse amigo no casamento. Aí entra a pergunta: e agora? Sou capaz de ver essa pessoa no seu mundo, na sua dignidade, na sua diferença própria? Ou eu perco porque estou me referindo a um amigo? Se você não é capaz de lidar com isso, é a alteridade com respeito a si próprio dizer: eu não posso atender, e se afasta. Então, algumas pessoas serão capazes de atender parentes, outras não. Agora, é um lugar comumente difícil, porque quanto maior a aproximação e a cotidianidade, tendemos a adormecer a consciência na mecanicidade da repetição. Então, mapeando isso, eu digo: cuidado maior com quem você vive mais cotidianamente. Cuidado. O exercício de alteridade é possível, mas exige mais reflexão, ou seja, voltar atrás e o tempo todo não dormir no agora eu já sei. Não, ficar sempre como íntimo, mas estranho. Você é capaz disso? Será que, se for capaz, o outro vai querer isso de você? Ou vai dizer assim: não, não fica aí filosofando. Você pode não falar, mas o olhar vai ser de alguém que está presente, mas ao mesmo tempo está recuado, porque está percebendo, está atento. Bom, vamos lá.
Como você faz as anotações durante a escuta do partilhante? Quais são os critérios, instrumentos que você usa para anotar? O que é mais importante anotar e como discernir as frases, os conteúdos mais importantes do partilhante? Pode partilhar com a gente sua experiência? Olha, é, uma sugestão: não coloque melindre onde não há. Você vai pegar o caderno, vai pegar uma prancheta e vai anotar. Ai, meu Deus, se ele vê que eu estou anotando, pronto, já colocou melindre. Então, a outra pessoa vai perceber o melindre e vai dizer, vai passar insegurança para ela. Então, é bem tranquilo. Ou seja, se para você é importante anotar, pegue o caderno, explicite isso. Olha, eu vou anotar. Digamos que você não possa fazer clínica sem anotar. Então não coloque isso como uma condição. Posso anotar? Se para você não é possível a clínica, coloque de outra maneira, porque é respeito ao outro e você também é outro na relação. Então diga, olha, eu vou anotar algumas coisas só para eu não me perder na memória, tá bom? Pronto, é condição da clínica. Assim como às vezes é preciso gravar, eu já gravei clínicas filmadas, mas como eu faço isso? Porque estou interagindo com a outra pessoa e não sem ela, respeitosamente, em acordo. Mas lembre-se, você faz parte da clínica, então isso é fundamental. Bom, agora o que anotar? Eu anoto. Eu anoto por várias questões, porque eu tenho partilhantes que voltam anos depois, eu tenho anotações de todos os partilhantes. Eu tenho uma coleção de cadernos. Eu já não gosto de fazer como o Cadu faz, que são cadernos que viram a página lateralmente. E eu já me perco, olha só para você ver a idiosincrasia. Eu já gosto de cadernos como blocos, que eles viram a folha para frente. E eu tenho sempre apenas uma folha e não duas. É estética, é gosto, ou seja, faça do seu jeito. Agora, o que é importante anotar, quando é importante anotar? Apenas aquilo que para você precisa ser indexado na memória. Não como toda a história, mas como ponto de lembrança. Tipo, o Cadu vai me contar toda uma história da fazenda. Aí eu coloco, Cadu foi na fazenda o suficiente para eu dizer, a partir daqui eu já me lembro o que ele falou. A época, as datas, por exemplo, eu vou fazer divisão de 10 a 15 anos, ou da cidade tal a tal cidade. Aí eu já escrevo, aí tudo que vem ali entra naquela marcação. Bom, mas até onde, quando eu anoto? Até o ponto em que eu me sinto seguro para ter a convicção, errada ou certa, eu estou convicto, é clínica, de que eu registrei a estrutura de pensamento da pessoa. Sei como ela, aspas, pensa de uma forma ampla, no sentido de visão de mundo, de existência. A partir daí eu não preciso mais anotar. Porque tudo que ela colocar já vai estar dentro desse trem, desses trilhos, em que as forças existenciais que dão identidade a ela, eu já as conheço. Eu terei, portanto, conversação com ela a partir daí. E é importante lembrar que, para pessoas como eu, se a pessoa fala assim de 4 irmãs, e são nomes diferentes, às vezes para outra pessoa ela vai se ofender se eu estou falando de uma irmã e ela está se referindo a outra, porque ela pode usar o pronome ela, porque ela, ou seja, não sabe qual é a irmã. Então eu anoto os nomes, idades, essas coisas que me deixam depois como possibilidade de localizar. Só o suficiente para que a memória depois siga adiante. E às vezes frases, quando ela diz algo, eu falo, nossa, eu não sei porquê, mas eu sinto que tem sangue aí. Isso aqui está inflamado. Isso aqui é fundamental de eu fazer o enraizamento. Então eu faço um xizinho e coloco a ideia da pessoa. E lá adiante eu vou fazer o enraizamento, porque eu sei que sinto que ali precisa de ser esclarecido. Ah, e aí, por fim, as duas últimas questões. Gostaria de estudar mais a teoria da filosofia clínica? Pode participar de turmas de teorias novas? Pode, é bem-vindo.
Sugiro que participem de várias turmas, porque a linguagem, os exemplos fazem parte da interação, do jogo de relações, de linguagem. Diferentes turmas são diferentes aprendizagens. Reforçam, assentam e enriquecem na pluralidade de tons. E a clínica é muito feita disso, porque no fundo você vai aprender várias coisas para encontrar o seu jeito de fazê-las. A clínica é feita de um lado como método, ou seja, um caminho organizado que nos permite evitar a corrupção de entendimento ou invasão no mundo da outra pessoa. É uma metodologia ética de não violentar a singularidade do outro. Mas isso também corre um risco, que é o fato de o próprio método, se ficar rígido, se tornar o próprio método uma invasão, uma destruição da alteridade. Porque eu não estou mais me relacionando com o outro, e sim com o método. Aí eu instrumentalizo a relação, dizendo que o método é mais importante. Então, a filosofia clínica, ela tem método, mas ela também é um espaço de contramétodo, em que o método também é revisto e adequado à relação, porque se trata de clínica. Gostaria demais de saber sobre o grupo Quimera. Pelo tempo, eu vou apenas dizer uma questão. O grupo Quimera surgiu com a analogia de uma coisa que nunca vai desaparecer, eu espero que não desapareça em nós como filósofos clínicos. O primeiro momento assusta. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? A pessoa me coloca um problema gigantesco e me pergunta, e aí, o que eu faço? E eu só penso assim, ó, nossa senhora, eu não tenho a menor ideia do que... A menor ideia. Não sei. Então é um monstro. Por isso a mitologia quimera, que é uma mescla de partes humanas e partes de animais, e ela sempre se apresenta como uma ameaça diante de um desafio, como a gente conhece muito bem a esfinge, né? E ela nos coloca questões e ela nos devora, porque é um monstro. O desafio é gigantesco, é existencial. Ou você responde, ou tem responsabilidade diante daquilo, diante do desafio, ou vai ser devorado. Então a clínica nos devora, é terrível. No entanto, a gente vai aprendendo com o outro e vai percebendo que, além do susto, existe o jeito do outro. E vai aprendendo com ele na historicidade, na colheita dos exames categoriais. E lá adiante, Quimera é transformada em uma ressignificação, como aconteceu muito com a cultura grega, e aqui eu vou usar, através da literatura, o romantismo do século XVIII, em que fez da quimera um sentido do idílico, da natureza, como o Rousseau, que vai colocar ali a boa natureza, o aspecto poético, suave, e aí até uma ingenuidade utópica. Ah, Cadu, isso aí não é possível, isso aí é muito bonito para ser real, isso é uma quimera. Então a quimera, ela tem seu aspecto da ameaça terrível de não saber o que fazer, e ela tem um aspecto que vai se transformando na consolidação do nosso trabalho em uma doçura, em uma gentileza, em um acolhimento. E essa transformação, essa metamorfose, essa conversão existencial que se dá à quimera. Portanto, quimera vem como uma prática contínua daqueles que atendem e que precisam rever todo o seu trabalho com o olhar de um outro colega em supervisões que nós fazemos continuamente, porque a clínica nunca para de ser aprendizagem com outros olhares. Quimera é um grupo e tem suas ramificações de outros grupos através deste matriz Quimera, em que nós vamos trazendo os nossos casos clínicos, garantindo o sigilo de cada um deles, mas trocando ideias entre outros colegas para aprendermos juntos o que nunca se esgota. Dito isso, meus caros, ocupei todo o tempo, Cadu, olha que vergonha, mas peço
pedindo perdão a vocês, eu agradeço pela oportunidade, pelas questões e me despeço de vocês nesse momento em que a turma já está também terminando um ciclo para se reinventar, recriar a si mesma em seus próprios caminhos, cada qual na sua clínica. Que eu posso dizer? Muito obrigado. Eu, eu nem sei se eu consigo ter palavras agora, né? Acho que eu vou pegar carona com o Will para dizer o muito obrigado. E não só em meu nome, mas em nome de todo o colegiado da, da Casa de Estudos Francisco de Assis, né? Tenho dito que o C é de casa, o C é de comunidade, o C é de coração. A jornada continua, né? Nas clínicas didáticas, nas supervisões. A gente vive esse desfecho como turma, né? Onde estudamos casos clínicos, situações clínicas, filmes, vídeos, nossas próprias questões surgiram numa atmosfera terapêutica, mas em nome do colegiado da Cefa, a nossa gratidão pela confiança em nós, na nossa orientação, né, como educadores existenciais, como educadores dessa jornada que não se esgota, né? Esse é apenas um momento de uma jornada que vai num etc. ético e poético, né? Então, a nossa gratidão.